Bom dia, galera do Lodo, bom dia, gurizada medonha. Nós estamos aqui para mais uma sessão inacreditável de conhecimento, para mais uma sessão inacreditável de boas informações e de boas dicas e de boas orientações para que você seja mais feliz, para que você seja mais próspero, leve felicidade para sua família, enfim, tenha muito mais do que você já tem, porque você merece, meu irmão. É isso aí. E se você levantou cedo, se você teve essa coragem aí de enfrentar esse dia ranhento aqui em Curitiba, esse dia cinzento, e que bom que está chovendo, nós estamos precisando de chuva aqui, está faltando água, amanhã já tem racionamento, 4 dias por 2 de racionamento, 4 dias de água por 2 de racionamento, cara, mas aqui no Prego Grito a gente não tem racionamento de informação, não tem racionamento de dicas, não tem racionamento de conhecimento. E hoje, cara, embora o céu lá fora esteja nublado, hoje aqui, meu irmão, minha irmã, o sol, se ainda não raiou, vai raiar para você. Porque hoje nós vamos fazer a grande divisão de águas. Hoje nós vamos fazer assim, ó, botar tudo por terra. Hoje vai ser para você, para sua carreira, para o seu desenvolvimento, para o seu entendimento a respeito de oratória, vai ser a grande dica. Hoje eu vou te dizer, vou te contar, vou te entregar de bandeja qual é a maior característica de um bom orador. Repetindo, hoje você vai conhecer aqui comigo, aqui com a gente, na broderagem, qual é a maior característica de um bom orador. Eu já dei dica de $1 milhão, já dei dica de $2 milhões. Por essa dica, essa orientação, meu irmão, vai valer 10 milhões de dólares. Isso aí, abre a guaiaca, abre a carteira, abre o bolso, porque vai chover dinheiro para você aí, meu amigo. Vai. Porque essa dica é avassalador, beleza? Agora senta aí, tenha paciência, me escuta, vem me acompanhando, cara, porque olha, o céu vai se abrir para você, os planetas vão se alinhar, você vai ver, meu Deus, algo totalmente diferente no teu futuro, você vai entender efetivamente o que a gente comunica e como que a gente consegue conduzir a mente e a atenção das pessoas. Hoje você vai enxergar isso, beleza? Vamos junto. Seguinte, quando você tem que comunicar a respeito de produto, a respeito de serviços, a respeito de um projeto, a respeito de, enfim, alguma informação que vale a pena passar para as pessoas, é óbvio que a gente tem que contar com a atenção delas, a gente tem que contar com o foco que elas vão ter naquela informação e mais, ter o foco na gente, né? Ter o foco na gente. Principalmente nos momentos iniciais, para que a gente consiga conquistar a plateia, conquistar quem está nos assistindo, conquistar quem está interagindo com a gente, e depois, obviamente, ir conduzindo a mente, o coração, enfim, dessa pessoa na direção que a gente deseja. E óbvio, a direção que a gente deseja é a direção dos nossos resultados, a direção do nosso faturamento, a direção, no caso de vendas, de uma assinatura de pedido, né, de uma assinatura de compromisso de compra e venda, e etc, e é claro, etc. Então, a gente tem que ter um sistema, uma forma de fazer com que essa condução, de fazer com que essa atenção aconteça. E eu quero passar para você hoje como é que se pode fazer isso, ok? E eu quero começar te contando uma história, porque é melhor que você sinta, que você viva comigo esse conhecimento, do que simplesmente eu enfiar na tua cara, aí na tua lata, essa coisa feia que está me olhando agora nesse momento, tudo isso que eu quero te ensinar. Então você vai vir comigo, você vai viver o que eu quero ensinar, você vai sentir o que eu quero ensinar, e aí você vai ver que esse troço funciona, beleza? Então senta aí, porque agora lá vem a história. É o seguinte, meu irmão, em Porto Alegre, eu estava cuidando das operações de uma determinada empresa no ramo do mercado financeiro, lá no Rio Grande do Sul, e aí contratei um camarada, meu brother até hoje, um cara fantástico, que era estrangeiro, era chamado Antônio. E o Antônio, ele tinha uma
uma característica muito interessante de ser atleta, mas a experiência efetivamente dele com venda, principalmente venda de impacto, era pequena. E eu acreditei tremendamente no Antônio, acreditei no potencial dele, acreditei na maneira como ele sempre foi como pessoa, como profissional, enfim, um camarada assim 100%. E aí trouxe ele para trabalhar comigo. Beleza. Isso foi no início do ano, e aí começamos a trabalhar, e etc, etc, etc. E aí lá em março, a gente estava precisando aumentar ou melhorar a nossa performance, né? Por conta do planejamento que se tinha de desenvolvimento de carreira. Beleza. E aí eu, como gerente dele, como treinador dele, né? Como aquela pessoa que tinha recrutado ele, trazido para a companhia, eu tinha a responsabilidade, tinha vergonha na cara, eu estava comprometido com ele. E aí o que acabou acontecendo, né? Naquela minha preocupação, enfim, pensando em algumas oportunidades, eu fiz contato com um antigo cliente que eu tinha aqui em Joinville, chamado Livingston. E o Livingston, com esse nome maravilhoso, Livingston, o Livingston era, ou não morreu ainda, né, esse meu cliente, esse meu amigo hoje, né, o Livingston é pastor. E ele, natural de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, tinha vindo para cá por conta de convites de outros pastores, enfim, estava trabalhando numa comunidade aqui e tinha voltado para Cabo Frio a convite de um amigo também de infância dele e tudo mais, que tinha vencido as eleições para prefeito e tinha se tornado então prefeito de Cabo Frio e havia convidado o Livingston para ser o secretário de Assuntos Evangélicos da Prefeitura. Por quê? Porque Cabo Frio, e era algo que eu não sabia na época, ignorante, tongo, né? Podia ter estudado um pouquinho mais, esse município da população evangélica, né? Chegava alguma coisa na faixa de quase 70%. E aí tinha que ter uma secretaria para assuntos evangélicos. Beleza, aí leva o Livingston para lá e o Livingston vai começar a cuidar disso. E aí eu faço contato então com o Livingston e ele diz: puxa vida, Alex, eu quero que você venha para cá, para Cabo Frio, para fazer o mesmo trabalho com a comunidade aqui, que a gente atende, que você fez lá em Joinville com a comunidade que a gente atendia. Aí eu disse: puxa vida, levo o Antônio, né, põe o Antônio embaixo do braço, vou para lá, atendo o Livingston e ajudo com a performance do Antônio. E assim nós, fomos, né? Na época a gente trabalhava com planejamento e proteção financeira, né? Algo assim muito ligado à família, muito ligado a valores, muito ligado realmente a planejamento de longo prazo, né? Que envolve uma série de ferramentas financeiras que não vem ao caso, né? Mas enfim, fomos eu e o Antônio para Cabo Frio. Chegamos lá, fomos recebidos de uma maneira assim muito carinhosa, muito amistosa pelo Livingston, pelos outros pastores e o pessoal da prefeitura. E aí o Livingston disse que no outro dia estaria separada para a gente uma determinada sala lá na prefeitura e a gente ia poder começar a atender as pessoas lá e tudo mais. Bom, a gente sempre fazia os atendimentos um por um, né? Casal por casal, pessoa por pessoa, de uma maneira individualizada, até porque tratava de coisas muito pessoais, né? Aqui é grana, e aqui no Brasil a gente sabe que tem uma certa teretetê com grana, dizer quanto ganha, quanto que gasta e tal, quanto que tem no banco, a gente tem essa hipocrisia besta, né? Mas tudo bem, é assim, não temos o que fazer, e aí a gente foi para lá no outro dia para fazer o atendimento das pessoas. Aí chegamos lá, a secretária, a recepcionista ali já sabia: são vocês que vieram aqui a pedido do pastor Livingston. Oh, ótimo, beleza, está reservado para vocês o auditório. Eu disse: putz, o auditório, né? Tinha um troço grande e tal, para que tão grande, né? A gente vai atender só uma pessoa e tudo, ou um casal, né? Um casal cada vez, uma pessoa por vez e tal, não precisava ter um ambiente tão grande. Fiquei imaginando que talvez as outras salas não estariam disponíveis, né? Tudo bem, na boa. Aí a recepcionista nos levou pelos corredores, nos levou até a sala, abriu a porta, a gente entrou, já tinha ali do ladinho uma mesa, um café com chazinho, umas bolachinhas, né? Fomos assim muito bem atendidos lá. E aí um auditório, talvez aí para umas 120 pessoas, mais ou menos. E o Antônio ali, terno, gravata, bonitinho, sapato bem escovado. Nossa, dava para se ver no sapato, de tão lindo que estava. E aí
tínhamos marcado ali para as 8 horas, era o quê? Umas 5 para as 8, e ficamos por ali tomando café, conversando, né? Separando o material, pilha de folder, pilha de formulários, pilha de cartões, todo o material que a gente usava para fazer as apresentações e tudo mais. Aí chega o primeiro casal, né? E quando eu falo primeiro casal, você já deve estar imaginando que a gente atendeu muita gente. Foi realmente o que aconteceu. Primeiro casal, começamos a conversar, apresenta daqui, apresenta dali, vai indo, e etc, etc, etc. E aí acontece que chega um segundo casal, chega um terceiro casal, chega um quarto, um quinto, um sexto. Olha, ficamos com em torno de 22 casais na sala. E aí eu pensando, cara, a gente sabe fazer esses atendimentos e tem mais habilidade para fazer esses atendimentos, e a gente tem prática de fazer esses atendimentos, um a um, né? Casal por casal, pessoa por pessoa. Agora, como é que nós vamos fazer no atacado? 22 casais, cara, 44 pessoas, como é que vamos fazer isso aí? O Antônio, coitado, né? Tava assim, ó, tremendo, não sabia, Alex, como é que nós vamos fazer? E agora, como é que vai fazer? E eu, treinador dele, mesmo preocupado, tinha que transmitir um pouco de tranquilidade para ele. Eu disse, cara, Antônio, vai na boa, cara, vamos fazer o seguinte, você pega o folder, vem aqui para frente, né, a gente põe o pessoal sentado aí, e aí você vai apresentando o folder, então se apresenta, me apresenta, diz por que a gente veio aqui, apresenta a empresa, números nacionais, depois números internacionais, a nossa empresa no mundo, e etc, etc, e daí para frente a gente vai tocando. Quando chegar nessa parte de falar sobre a ideia de planejamento, aí você me chama. E a questão, o cerne, o coração, a essência desse primeiro contato que se fazia, o que se faz sempre com as pessoas, é esse momento, que é o momento de apresentar a ideia daquilo que eu quero apresentar a ideia do meu produto, apresentar a ideia do meu serviço, enfim, nós já vamos, um dia eu vou voltar aqui para conversar com você sobre isso, porque é uma coisa interessante, você não sabe, você deve estar errando nesse negócio, e eu vou te ensinar esse troço, cara. E aí, nesse momento, eu disse, Antônio, você me chama quando for para falar da ideia. E dentro dessa apresentação da ideia, tinha uma coisa chamada, ou tem uma coisa chamada despertar de necessidade. Que é quando você faz o pressuposto do outro, algo que a gente já tratou aqui, se você não viu, eu vou te pegar, porque você tinha que ter visto, a gente já falou sobre o pressuposto do outro, tá? Aparece o pressuposto do outro e o cara se interessa. Eu disse, Antônio, essa parte deixa que eu faço. Porque aí eu me viro aqui no atacado, a gente sabe fazer um a um, mas daí eu me viro, vamos ver como é que vamos fazer. Beleza. Aí o Antônio começou a apresentar e tal, e passa a primeira página do folder, a segunda página, a terceira página, e vai chegando perto da minha hora, eu sentadinho ali na primeira fila das cadeiras do auditório, né, sentado ali, olhando para o Antônio, como se estivesse assim, concentrado, né, mas eu estava aqui pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse trabalho no atacado? Como é que eu vou fazer? E eu tava com a cabeça assim, vazia, não me vinha nada, esse troço pode virar uma tragédia, né? A gente apostou tanto, o Linus apostou tanto, tanta gente aqui veio nos escutar, então a gente não pode errar com aquela pressão. E eu ali pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Bom, e aí o Antônio larga, e agora daqui pra frente é o Alex que vai começar. E aí eu levantei, cara, aí aconteceu algo mágico. Eu espero que isso aconteça com você. Para isso eu não tenho explicação, vai ficar por assim dizer, mas não é o que importa na história. Quando eu levantei, talvez de tanto me esforçar e forçar o cérebro a uma solução, quando eu levantei, passou um pensamento na minha cabeça, passou uma ideia, eu disse, cara, eu vou me agarrar nessa porque eu não tenho outra, e é por aqui que eu vou fazer o melhor possível com essa ideia, beleza? E aí eu comecei. Aqui eu quero fazer um parênteses, eu quero dar uma parada, e agora eu quero falar sério com você. O exemplo que eu vou usar agora é um exemplo que não tem juízo de valor nenhum. Aqui não tem escolha nenhuma, não tem nenhum gosto, não gosto, absolutamente. É simplesmente um exemplo, e foi o exemplo que eu usei lá, porque era uma comunidade evangélica. Com todo respeito, com todo o carinho que eu tenho, não só por eles, mas por qualquer cristão, por qualquer pessoa que tenha uma fé, seja ela espiritualista, seja ela o que for, seja ela da área do candomblé, seja ela da área do zen budismo, seja qualquer fé, eu tenho respeito, tenho carinho, quero conhecer, quero
entender como as pessoas agem, porque eu quero ser melhor. Então aqui não tem juízo de valor nenhum, é um exemplo, beleza? Então centra foco nisso, nós estamos aqui aprendendo qual é a maior característica de um orador. É nisso que eu quero que você centre a sua atenção. E eu vou usar esse exemplo que eu usei para conseguir me comunicar e ser entendido por aquela comunidade evangélica que me atendeu com tanto carinho, beleza? E eu não sou evangélico, eu sou católico, beleza? Trato com carinho, com respeito, porque são meus irmãos, assim como qualquer ser humano, mesmo aqueles que não têm fé, são meus irmãos, beleza? Então seguimos daqui para frente, parênteses feitos, beleza? Sei que você tem maturidade para isso, vamos tocar o barco. E aí eu comecei, né? A ideia que me veio foi a seguinte, né? Relatar para eles o que estava acontecendo ali com uma certa figura de linguagem. E eu disse o seguinte, olha pessoal, imagine que nós estamos aqui no auditório da prefeitura, conversando sobre a nossa família, sobre a tranquilidade que nós queremos dar para as pessoas que nós amamos, a tranquilidade que nós queremos dar para os nossos filhos, a escola que queremos para eles, a faculdade, a tranquilidade que nós queremos para a nossa terceira idade, né? Enfim, e eventualmente o dia que a gente tiver que enfrentar uma doença, eventualmente não, né? Mas quando acontecer o nosso falecimento, deixar a família tranquila, deixar a família com dinheiro para fazer o inventário, para fazer o nosso funeral, para se reorganizar, para fechar nossas empresas ou injetar dinheiro nas empresas que nós temos para trocar o negócio da família, enfim. Imagina que nós estamos aqui falando sobre planejamento e aí nós escutamos uma batida na porta. Aí, opa! Aí fico eu aqui pensando, de repente é o Livingston que vem aqui ver como é que estão as coisas, ou eventualmente a pessoa que serve o café aqui, né? E aí vou até a porta, mão na maçaneta, abro a porta, e aí para minha surpresa, o que que eu vejo ali, turma? O que que eu vejo? Parado na porta, pedindo para entrar. Ali na porta tá Jesus. Eu abro a porta e está Jesus parado. Cabelos longos, aquele manto branco, né? Aquela pose tranquila, assim, né? E tio Alex, eu sei que vocês estão conversando aí sobre família, sobre amor, sobre fraternidade, né? Sobre planejamento. Será que eu poderia falar um pouco com vocês? Meu amigo, depois de passar o susto, depois de eu conseguir dizer alguma coisa, né? Eu olho para Jesus e digo, cara, o ambiente é teu, o auditório é teu, aqui, cara, dá o teu show, velho. E aí Jesus entra, né? Quando vocês veem que Jesus está entrando, né? Nossa, tem gente se atirando de cadeira, tem gente rolando o auditório abaixo, gente chorando, gente se escabelando, uns querendo fugir, outros se atirando nos pés de Jesus aqui, agradecendo e orando e louvando, enfim. Aquela parafernália, bagunça toda, enfim. E aí Jesus vai acalmando as pessoas, vai acalmando, botando todo mundo no lugar e tal. Eu disse, olha, muito obrigado por essa receptividade, muito obrigado por esse carinho, muito obrigado por vocês me tratarem assim. Eu sei que vocês têm se esforçado muito para seguir os meus ensinamentos, os ensinamentos do meu pai, e é por isso que eu vim aqui hoje conversar com vocês. Eu sei que é duro levar uma vida reta, eu sei que é duro levar uma vida temente aos nossos ensinamentos, temente aquilo que a gente entende como sendo uma vida adequada, uma vida correta, uma vida dentro da fé. E eu sei do esforço que vocês fazem, e eu sei o que todo mundo busca, todo mundo deseja, que é a salvação, a plenitude, viver no paraíso. Eu sei, eu entendo isso. E é por isso que eu vim aqui, meus irmãos. E aí mais choro, né, mais louvores, e bate palma, e Jesus, Jesus, amém. Nossa Senhora, aquele ambiente de felicidade, gente chorando, né? E aí Jesus ali, tá, tudo bem, muito obrigado por esse carinho, pela atenção de vocês estão aqui junto com o Alex, com o Antônio, falando a respeito de planejamento, falando a respeito do futuro das famílias de vocês, falando a respeito do futuro do A, do B, que Jesus sabia todos os nomes dos filhos, dos avós e tal, e ele citava, né? E as pessoas ali escutando Jesus, né? E você imagina essa cena toda, né? Acontecendo aqui, eu contava para eles lá, né? Vocês imaginam essa cena acontecendo aqui no auditório, né? A gente conversando, entra Jesus, começa a ter esse papo com a gente, e aí Jesus diz assim, pois
sabendo de todo esse esforço de vocês, sabendo dessa dedicação, sabendo desse envolvimento de vocês, esse propósito de ter uma vida reta, uma vida correta, vocês vão ganhar a certeza que vocês estarão no paraíso, vocês vão ganhar a certeza de que viverão em plenitude, vocês merecem os céus, e é isso que eu vim garantir hoje aqui para vocês. Nossa, aí explode tudo, mais louvor, mais choro, mais gente se atirando, meu Deus, aquela coisa maravilhosa, assim, né? Jesus põe todo mundo tranquilo de novo, vocês vão ganhar a vida eterna, vocês vão ganhar o paraíso, vocês vão ganhar a plenitude, vocês vão gozar da eternidade junto comigo e com meu Pai. Mas tem uma condição, uma única condição. E aí, todo mundo começou a prestar atenção. Muito mais do que já estava prestando atenção naquela única condição que Jesus ia apresentar. E aí Jesus diz o seguinte: vocês vão para o paraíso. E a proposta que eu tenho para vocês é que a gente vá hoje para o paraíso. Que a gente vá agora para o paraíso. Por quê? Porque eu tenho estacionado aqui na frente da prefeitura um ônibus, e esse ônibus vai sair daqui hoje e vai direto para o céu, vai direto para o paraíso, você vai viver em plenitude, naquela tranquilidade, na eternidade. Só que, para ir comigo, para ir hoje, para ir agora, você tem que levantar, deixar o seu celular, largar caneta, largar papel. Você não vai poder deixar nenhum bilhete, não vai poder mandar nenhum WhatsApp, não vai poder mandar nenhum e-mail, não vai poder mandar nenhum recado, não vai poder avisar ninguém. Você vai ter que levantar quietinho, pouquinho calada, sem olhar para o lado, vir em fila atrás de mim. Nós vamos entrar no ônibus e eu vou levar todo mundo para o paraíso. Silêncio. Silêncio. Não só na minha história, mas na história que eu estou contando para você e que aconteceu de fato, as pessoas ficaram quietinhas me escutando. E aí eu continuei. Olha, meus amigos, se acontecesse isso, se Jesus fizesse essa proposta, se ele viesse aqui conversar com a gente e nos dissesse isso, eu iria com ele. Eu não ia perder a chance de ir para o paraíso com Jesus e viver na plenitude. Não ia perder. Mas eu quero te confessar uma coisa. Eu ia sentar naquele ônibus, ia ficar preocupado, com o coração apertado, de não ter podido me despedir dos meus filhos e da minha esposa. Eu ia ficar preocupado porque eu não consegui preparar e prevenir a minha esposa a respeito da minha partida. Eu não consegui organizar financeiramente ainda a minha família. E aí, eu não trabalhando, eu não estando aqui para trabalhar pela minha família, a minha esposa, que ainda está no início de carreira, não teria condição de pagar todas as contas, não teria condição de pagar a escola dos meus filhos, não teria condição de pagar as prestações que nós temos, financiamentos, etc, etc, etc. Eu ia com Jesus, mas eu ia angustiado, preocupado com essas questões que eu não havia previsto, que eu não havia organizado. Bom, quando eu terminei essa história, quando eu terminei de relatar isso, o Antônio estava me olhando com os olhos desse tamanho assim, meu Deus do céu, né? E olha, eu não vou dizer que foi 100%, senão você vai dizer que eu sou mentiroso. Então eu vou deixar por 50%, mas não foi. Não foi. Foi algo entre 50% e 100%, tá bom? 50% do auditório estava chorando. Em torno de 25 pessoas estavam chorando quando eu terminei essa história, tá? Bom, resumindo a história, 2 dias depois eu e o Antônio já tínhamos feito para mais de 18, 19 negócios. Tá? Mas o que importa não é isso, o que importa é a história. O que importa é a história. E como aconteceu a história. Agora, meu irmão, se você prestou atenção, se você estava ligado, se você veio me acompanhando,
você vai entender o que eu quero te ensinar nessa manhã inacreditável, nessa manhã que vai dividir a tua vida, que vai te ensinar sobre oratória, coisa que você, meu Deus, talvez nem sonhava em aprender hoje de manhã, e parabéns por você estar aqui, beleza? É o seguinte, quando eu falei que tinham batido na porta, e eu fiz o gesto, bati aqui na madeira, e falei a palavra porta, e disse que botei a mão na maçaneta e abri a porta, você enxergou uma porta abrindo, você enxergou eu botando a mão na maçaneta, assim como você está enxergando agora de novo. Quando eu falei que as pessoas tinham sentado no auditório, e fiz assim, falei do auditório, você enxergou um auditório com as cadeiras inclinadas. Quando eu falei da mesinha com o café, com o chá, com as bolachinhas, você enxergou o chá, enxergou o café, enxergou a bolachinha, chegou a sentir o gosto da bolachinha. Quando eu falei de que Jesus tinha entrado, estava parado na porta, assim, com o cabelo comprido, veste branca, você enxergou. Quando eu falei do ônibus na frente da prefeitura, você imaginou um ônibus parado na frente de um prédio, você enxergou. Quando eu disse que eu sentava no ônibus, você enxergou alguém sentado, você se enxergou sentado. Você enxergou cada coisa que eu falei. E por quê? Tchau! Por quê? Por quê? Porque tem um protocolo dentro do teu cérebro, tem um protocolo dentro do meu cérebro, tem um protocolo dentro do cérebro de qualquer pessoa, que quando a gente fala, quando a gente lança uma palavra, essa palavra acessa uma coisa que algum dia eu vou tratar aqui com vocês, se você vier me seguindo, continuar acompanhando e tudo mais, eu vou tratar isso, eu vou te ensinar, você vai ser fera nesse negócio. Acessa uma representação. Então quando eu digo casa, você enxerga o que você tem de casa dentro da cabeça. Quando eu falo girafa, você enxerga o que você tem de girafa dentro da cabeça. Quando eu falo sapo, você busca a imagem do sapo, a representação do sapo, o conceito de sapo que você tem dentro da cabeça. É isso que acontece. Então quando eu falei maçaneta, quando eu falei porta, quando eu falei café, quando eu falei chá, quando eu falei bolacha, você enxergou assim como está enxergando de novo agora. Por quê? Porque eu estou acessando, eu estou manipulando o teu cérebro, eu estou manipulando a tua cabeça. E veja, esses detalhes todos, eu botei a mão na maçaneta e abri a porta, eles fazem diferença para a história? Eles vão tornar a história, em termos de sentido da história, mais forte ou menos forte? Nada. Falar do café, do chá, da bolachinha, ajuda alguma coisa no frigir dos ovos? Absolutamente nada. São detalhes que poderiam muito bem ser suprimidos. Eu te contaria a mesma história em 2 minutos, talvez até menos. Mas por que que eu recheei de detalhes? Por que que eu fui contando devagarinho? Por que que eu fui falando a respeito da nossa viagem para lá? Eu falei da porta, falei da maçaneta, falei do café, falei do chá, falei do ônibus. Por quê? E por que que eu usei essa história lá com as pessoas que estavam nos escutando? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque quando eu falo a respeito dessas palavras, lembre, eu acesso um protocolo dentro do cérebro que busca esse conceito, que busca essa imagem, e eu consigo levar a mente de quem me escuta para qualquer lugar. Por quê? Porque eu acesso as várias imagens que a gente tem guardado aqui dentro. E isso me ajuda a fazer, aí sim, a grande sacada que um orador tem que ter. E a maior característica de um orador, grave, escreva, põe no coração, é a seguinte: é mudar o estado emocional das pessoas. Vou repetir. A grande característica de um orador é mudar o estado emocional das pessoas. A grande característica de um bom orador é mudar o estado emocional das pessoas. Sacou? Entendeu? Guardou? É isso aí. Então não seja um chato quando você vai falar com as pessoas. Esqueça ficar falando tanta coisa técnica. Esqueça ficar falando tanta característica de produto, de serviço, caçamba. Isso é chato. Isso não emociona ninguém. Isso não emociona nem a tua mãe, a tua avó, nem o teu tio. Não emociona ninguém, cara. Nem a avó do Badanha. Não, 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 não. Nós temos que mudar o estado emocional das pessoas. E mudar o estado emocional não é fazer chorar como eu fiz fazer, como eu botei as pessoas para chorar lá em Cabo Frio. Não é isso. É mudar o estado emocional. Se eu estou parado, eu quero me mover. Se eu estou inerte, eu quero atividade. Se eu estou triste, eu fico animado, eu fico feliz. Se eu estou pé da vida, eu fico tranquilo, eu fico sereno.
Cara, se eu tô com raiva, eu me acalmo. Se eu tô calmo e eu preciso de energia, eu ponho o cara com raiva. Se o cara tá inerte, eu faço pensar. É mudar o estado emocional. É isso que um bom orador faz. E como é que a gente faz isso? Qual é a sacada para você conseguir mudar o estado emocional das pessoas? Vamos voltar lá na história. É justamente isso. É contar histórias, saber contar histórias para mudar o estado emocional das pessoas, que é a maior característica que um bom orador deve ter. Você tem que saber contar boas histórias. E como que se conta boas histórias? Aprendendo a contar história para a criança, porque a criança gosta do detalhe, e é no detalhe que está o grande poder que a gente tem para manipular, para mexer, para condicionar, para direcionar a visão, o sentimento, o pensar das pessoas, né? Aí você conta lá, e o bicho papão, e o lobo mau estava escondido atrás da árvore, e a floresta estava escura, e aí Chapeuzinho ia passando com a cestinha, e eu estou falando aqui, você está enxergando o Chapeuzinho no meio da floresta, o lobo mau atrás da árvore esperando, com aquele bocão, as orelhas grandes, querendo pular em cima dela e abocanhar a Chapeuzinho vermelho, comer tudo que ela tinha dentro da cesta, aquele pão gostoso, aquele Mirabel, enfim, aquela Coca-Cola geladinha que ela estava levando para a vovó. Você está vendo tudo isso que eu estou dizendo. Isso não tem absolutamente nada diretamente a ver com a história, mas são os detalhes que recheiam, são os detalhes que fazem o floreio, que dão o colorido para as coisas que a gente conta. E é contando boas histórias que a gente consegue mudar o estado emocional das pessoas. Essa é a grande característica que tem um orador. Essa é a grande característica que uma pessoa que vai ser benquista pelas outras tem. Uma pessoa que é levada em consideração, uma pessoa que recebe a atenção dos outros, é uma pessoa que consegue contar boas histórias. Como é que eu conto boas histórias? Aprenda a contar história para criança, recheada de detalhes, às vezes detalhes que não têm absolutamente nenhuma importância para o desfecho da história, mas que compõem, que floreiam, que organizam, né, que dão aquele colorido, que dão aquela mágica para aquele relato que a gente está fazendo. Assim como eu contei para aquela turma lá em Cabo Frio. Cara, a maçaneta não tinha nada a ver com o desfecho da história. O cafezinho, o chá, a bolachinha, não tinha nada a ver com o desfecho da história para você. E quando eu estou falando chá, café e bolachinha, você está enxergando de novo. Por quê? Porque eu estou mexendo com o teu cérebro de novo. Boas histórias, recheadas de detalhes, muitas imagens, e aí eu como orador consigo algo mágico. Eu mudo o estado emocional das pessoas. Isso não quer dizer fazer chorar, isso quer dizer fazer com que as pessoas tenham emoções diferentes daquelas que estavam quando tomaram contato comigo. Um bom orador, ele não apenas informa, ele muda o estado emocional das pessoas. Se você quer continuar aprendendo, quer continuar se desenvolvendo, quer continuar se capacitando como um bom orador, como alguém que vai se tornar perigosíssimo, alguém que vai se tornar extremamente interessante, eloquente e adorado pelas pessoas, pelos seus clientes, continue aqui, continue pregando o grito com a gente, continue nos acompanhando, e hoje às 17 horas tem mais conhecimento para você, beleza? Grande abraço, beijo no coração e curta essa fantástica quarta-feira, chuvosa, nós estamos precisando de chuva, que bom que está chovendo, beleza? Você está enxergando a chuva agora porque eu estou manipulando você de novo, beleza? Grande abraço, a gente se vê daqui a pouco e prega o grito!